Opa, Valéria, tá tudo bem aí? Opa! Tá sim, perdão. Bom dia. Bom dia. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Como eu falei no começo, tenham em mãos aí a carta solar, que eu deixei no estúdio na semana passada para vocês, e aquela tabelinha que tinha no finalzinho da aula. Aí, Maria Luísa Andrade conseguiu entrar. Que tinha lá no finalzinho da nossa aula da semana passada, tá? Então, peguem um caderno, uma folha, uma caneta, um lápis, alguma coisa aí pra gente, porque a gente vai fazer algumas coisas juntos aqui, tá? Com a carta solar. Então, fiquem prontos aí. Beleza? A aulinha de hoje também já está disponível para vocês lá no estúdio. Vocês vão ver que tem um monte de slidezinhos assim, uns passo a passo, tá? Mas é porque eu fiz bem explicadinho, né? Porque como é uma prática, né? Que a gente faria juntos na sala, aí eu fui fazendo passo por passo. Vou explicar aqui para vocês, tá? Então lá tem bastante slide por causa disso. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela. Opa, tá indo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade no assunto de geometria solar, tá? Vai ser o nosso assunto aí até o final do bimestre. Gente, na aula passada, nós começamos a estudar a carta solar, né? Então, eu mostrei para vocês como que ela é elaborada, o que que a gente tem na carta solar. E hoje a gente vai pôr em prática, né? O que que a gente pode começar, né? Pôr em prática o que a gente pode fazer com essa carta solar. Para começar, a gente vai começar analisando alguns pontos da carta que são importantes, tá? Para as nossas análises futuras, tá? Então vamos lá, peguem a carta solar de vocês e, se quiserem, podem ir fazendo anotações ao lado da carta solar, tá? Ou se quiserem ir anotando no caderno, para que vocês tenham certinho aí, da forma, né, como vocês forem entendendo isso também, essas informações que são muito importantes para uma interpretação da carta, tá? Então, a carta, ela tem 4 informações: a trajetória, a hora do dia e os 2 ângulos, que são o azimuth e a altura solar, tá? Agora aqui a gente vai falar da questão das trajetórias. Então, por exemplo, 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro, o nosso observador parado na Terra, ele vai observar esse movimento do Sol. Então, a trajetória é essa linha preta mais escura. Ele vai ver essa trajetória do Sol e em cada horário do dia ele vai ver o Sol numa posição diferente, tá? Então, o Sol está nascendo aqui praticamente às 5 da manhã. Aí ele vai subindo lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, e depois ele começa a se pôr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde, vai se pôr quase umas 7 da noite, né? Então, esse primeiro dia aqui, né, que eu coloquei como primeiro dia, 22 de dezembro, a gente vai chamar de solstício de verão, tá? É o dia que tem início essa estação do ano. E a estação do verão, ela vai começar em dezembro, daí ela vai durar janeiro, fevereiro
E no dia 21 de março, nós temos o início do outono, que vai ser o dia chamado de equinócio de outono, tá? Então, esse dia aqui também é um dia muito importante. Aí, o outono começou em março, ele vai durar abril, maio e em junho tem início o nosso inverno. Então, nós estamos nesse período aqui, próximo de 21 de maio, nós ainda estamos no outono, né? Apesar dessa friaca toda, né? Nós ainda estamos no outono. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente tem o início do inverno. Então, essa trajetória aqui de cima é o início do nosso inverno. Então, nós chamamos esse dia de solstício de inverno, né? E aí, o inverno começa em junho, vai durar julho, agosto, e em setembro nós temos o início da primavera, tá? Então, esse dia é chamado de equinócio de primavera. A primavera começa lá em setembro, ela vai durar outubro, novembro, e em dezembro começa o verão novamente, tá bom? Então, gente, vejam que nas trajetórias nós temos de um lado, né, as datas aqui e do outro também temos datas. Então, por exemplo, a trajetória do solstício de verão tem a mesma data dos dois lados. Por quê? Essa trajetória aqui, ela só acontece no dia 22 de dezembro. A mesma coisa acontece no dia 22 de junho, ó. Tem a mesma data dos dois lados, tá vendo? Então, essa trajetória só acontece dia 22 de junho. Quando a gente vem aqui nos equinócios, a gente vê que de um lado da trajetória está 21 de março e do outro lado está 23 de setembro. Por quê? No dia de equinócio de outono e de primavera, se a gente observar o movimento do Sol, nós vamos ver que a trajetória do Sol é a mesma, tá? Então, nos dois dias, nós temos a mesma trajetória. A mesma coisa acontece em 21 de janeiro e 22 de novembro, em 23 de fevereiro e 20 de outubro, em 16 de abril e 28 de agosto, e 21 de maio e 24 de julho, tá bom? E aí, a gente analisando aqui, né, essas datas, a gente pode perceber que essa área da nossa carta solar, ela vai representar o verão e a primavera, ó. Então, aqui nós temos de 22 de dezembro até 21 de março o verão, e de 23 de setembro até 22 de dezembro a primavera, que vão ser nossos períodos mais quentes. E aqui na parte de cima nós temos de 21 de março até 22 de junho o outono e de 22 de junho a 23 de setembro o inverno, que seriam nossos períodos mais frios, tá? Então, para algumas análises futuras, isso daqui vai ser importante para nós, beleza? E percebam que os solstícios, eles sempre são as trajetórias limites, tá? Então, no hemisfério sul, a trajetória de cima sempre vai ser o solstício de inverno e a trajetória de baixo sempre vai ser o solstício de verão. No hemisfério norte é invertido. E essa trajetória central aqui sempre vai ser o equinócio, tá? De outono e de primavera, beleza? Então, essas informações são importantes para as análises futuras que a gente vai ter. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, peço que vocês me chamem pelo microfone, tá? Para eu não precisar ficar fechando a aula para olhar lá no chat, beleza? Então, podem me interromper quando tiverem alguma dúvida, que daí eu escuto vocês, a gente tira a dúvida e dá continuidade, tá bom? Agora, vamos começar nosso primeiro exercício, tá? Na tabelinha que vocês têm lá da aula passada, tem algumas coisinhas que ficaram um pouquinho erradas, tá? Que eu não tinha visto, que aqui estava para a cidade de Florianópolis, tá? Eu esqueci de mudar aqui, que eu resolvi mudar a cidade, esqueci de mudar a carta solar, né? Esqueci de mudar aqui. Então, aqui é Maringá, tá? Latitude 23 graus e 25 minutos sul. Já essa cidade, vocês vão completar a tabela com os azimutes e as alturas solares para os solstícios e equinócios em 3 horários. E aí, na tabelinha que estava lá na aula antiga, aqui está 21 de dezembro e aqui está 21 de junho. Não tem problema, tá? O que eu quero dizer? Que aqui é o solstício de verão, os equinócios, solstício de inverno.
Porque assim, gente, dependendo da literatura que a gente pega, ou da carta solar que a gente pega, gerada por diferentes programas, pode ter uma variaçãozinha nessa data. Por quê? Como o nosso ano ele não tem 365 dias certinho, né? Dá 365 dias e 6 horas. Essa data ela vai variar um pouquinho ali entre dia 20 e dia 23, tá? Então, por exemplo, o verão pode ser que ele comece dia 20 de dezembro, ou dia 21, ou dia 22, ou dia 23, tá? Depende do ano. Então, fica ali próximo dessa data do dia 22, mas pode ter alguma variação, tá? Então, não tem problema. O importante é que a gente faça o exercício para os solstícios e para o equinócio. E aí nós vamos encontrar os dois ângulos, que eu já vou falar deles, para esses 3 horários: 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, beleza? Essa observação que está aqui embaixo, eu vou explicar durante o nosso exercício, tá? Então, peguem a cartinha solar de vocês aí e a gente vai começar, né, a completar essa tabelinha. Primeira coisa, o azimuth é o ângulo que me indica de que direção o Sol está vindo em relação ao norte. E ele é representado pela letrinha A, tá? A altura solar vai ser representada pela letra H e ela indica quanto o Sol ergueu em relação à linha do horizonte, tá? Então, lá na linha do horizonte é 0, o Sol vai subindo, 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 ele vai chegar no máximo até 90, depois ele vai descendo novamente até chegar no 0. Então, o azimuth pode ir de 0 até 350 e a altura solar de 0 a 90, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa análise? Primeira coisa, a gente vai marcar um pontinho, que é a posição do Sol naquele dia e horário. Então, a primeira parte da tabela pede lá, 22 de dezembro, às 9 da manhã, tá? Então, aqui eu tenho a posição do Sol no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã. Todo mundo vai marcar lá na sua carta solar um pontinho nesse dia e horário, beleza? Vou dar às vezes umas pausinhas assim para vocês irem fazendo aí comigo. Então, dia 22 de dezembro, às 9 da manhã, o Sol está nesta posição aqui. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar que o nosso observador, ele está paradinho bem aqui no meio e ele está olhando essas trajetórias aqui. Então, para o meu observador, para essa pessoa que está bem aqui no meio da carta, eu preciso saber de que direção o Sol está vindo em relação a essa pessoa aqui. Então, vamos supor que essa pessoa olhou em direção ao Sol e eu quero saber qual é essa direção. Então, o que eu faço? Eu vou traçar uma linha do centro da carta solar até onde o Sol está aqui nessa posição, ó. Então, eu vou puxar a linha do centro para o ponto. A gente sempre vai fazer isso para encontrar o azimuth. Então, marquei o pontinho no dia e horário determinado, e aí eu traço uma linha do centro da carta para o ponto e eu prolongo ela até o final da carta. Então, tracei a linha aqui. Beleza? Enquanto vocês estiverem quietinhos, eu sei que vocês estão concordando comigo, tá? Qualquer coisa me chama. Aí, essa linha que eu tracei é a direção que o Sol está vindo. E essa direção, ela está relacionada com o norte. O norte é o meu 0, tá? Então, eu vou ver que ângulo que formou aqui, ó, com o norte. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Conseguem enxergar isso? Então, o nosso azimuth, ele começa aqui no 0 e vai aqui até 350. Então, vejam que aqui, ó, no leste tem o 90,
No sul tem o 180 e no oeste tem 270, tá? E os raios estão de 10 em 10 graus. Então, em relação ao norte, o Sol está vindo de uma direção que faz um ângulo de 100 graus com o norte, tá? Sempre nós vamos contar aqui no sentido horário. Então, vocês vão completar na tabelinha de vocês lá. 22 de dezembro, 9 da manhã, o meu ângulo é 100 graus. Se alguém não conseguiu, me dá um grito aí que eu volto, tá? Agora vamos para a altura solar. A altura solar, ela vai ser representada por esses círculos que a gente tem na carta. A gente sempre vai contar de fora para dentro. Então, o primeiro círculo é como se fosse a linha do horizonte, que é o zero. Tá? Aí a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E bem aqui no meinho da carta é o 90 graus, que seria o sol a pino, bem em cima da nossa cabeça, tá? Aí o meu pontinho das 9 horas tá aqui, ele tá bem em cima desse círculo aqui, ó. E esse círculo representa, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 graus, tá? A gente pode contar de qualquer direção, que vai dar 50. Ó. Então, se eu quisesse contar aqui, ó, através dessa linha, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Então, agora eu sei que o Sol está vindo dessa direção, e em relação à linha do horizonte, ele já subiu 50 graus. Então, o ângulo que ele formou aqui entre a linha do horizonte e a posição dele é um ângulo de 50 graus. Professora, Oi. eu só não consegui entender muito bem essa parte que você fez desse tracejado até o dia. Você pode explicar de novo? O tracejado não é até o dia. Vamos voltar lá, ó. Vamos, ó, gente, não pode confundir essas informações. Na aula do terceiro semestre, um aluno acabou, né, ele não estava conseguindo entender isso, daí todo mundo começou a se confundir, tá? Então prestem atenção aqui. O dia e o horário, eu vou marcar o ponto, tá? Então, 22 de dezembro, 9 da manhã. O sol tá vindo dessa direção aqui, tá? A gente sempre tem que pensar como se eu tivesse uma pessoinha que ela tá bem aqui no meio da carta, tá? Um observador, ele tá bem aqui no meio da carta. Quando ele olha para o sol está vindo, né, dessa direção dele em relação ao norte. Então, eu vou fazer como se fosse a linha de visão do meu observador. Ele está olhando daqui do centro para o sol. Então, eu tracei a linha do centro para o ponto. Esquece data aqui, tá? Eu só puxei a linha do centro para o ponto. Aqui coincidiu que direcionou para o dia 23 de fevereiro. Mas não tem nada a ver com essa data, tá? Nossa data entendi. é 22 de dezembro, 9 da manhã. Então, como se essa pessoinha aqui, ela olhasse direto para o sol e eu traçasse a linha de visão dela. E aí, essa linha, eu vou ver aqui o azimuth, tá? Então, aqui é o 0, aqui é 90, então aqui a gente tem 100 graus, tá? Deu para entender? Pro, Deu sim, Pro. Oh, eu cheguei a ver isso, né, onde eu vim, e lá tinha a carta solar dessa forma que eu acho que... Deixa eu mostrar aqui, que pode ajudar. Deixa eu ver, pera. Não dá pra... Enfim. Ai, senhor. Aqui, esses... Pera lá... Ah, isso. Esses risquinhos, assim, ó, talvez possa ajudar. Ah, mas são essas linhas aqui, ó. Essas aqui, ó. Ah, É que as sim. suas aí tá de 5 em 5, né? Aqui Sim. tá de 10 em 10. Mas são essas mesmas linhas, ó. Tá? Daí aqui tá bem em cima da linha que dá 100 graus. Ah, beleza.
beleza? É só a forma de representar que é um pouquinho diferente. Sim, aí qualquer coisa, se, sei lá, alguém quiser, eu tenho o PDF dela. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, marcamos lá o nosso azimuth. E aqui a gente tem a altura solar, que é 50, tá? Marcamos lá também na nossa tabelinha. Agora, vamos para o meio-dia do dia 22 de dezembro. Na nossa latitude, eu falei para vocês na aula passada que no dia 22 de dezembro, ao meio-dia, nós tínhamos um fenômeno aí peculiar, que acontece só nesse dia e nesse horário, né? Que é o sol a pino. Então, o que seria isso? Se a gente imaginar que a nossa pessoinha está aqui, o que está acontecendo? O sol está bem em cima da cabeça dela, tá? Então, a gente não tem uma direção do sol, porque ele está bem em cima da cabeça. Nesse dia e nesse horário, a gente não tem sombra, tá? Nesse momento ali, do meio-dia. Então, o sol está bem em cima da cabeça do nosso observador. Então, ele não está vindo nem do norte, nem do leste, nem do sul, nem do oeste. Ele não está vindo de direção nenhuma. Então, nesse caso, a gente não define o azimuth, tá? Porque ele não tem direção. Então, no azimuth, vocês podem pôr um tracinho aí, porque ele não está vindo de direção nenhuma, ele está bem em cima da cabeça do nosso observador, tá? Agora, a altura solar, como ele está bem no meinho, é a nossa altura máxima, que é 90 graus. Então, ele está bem em cima lá da cabeça, tá? Então, a altura solar, sempre que nosso pontinho der no centro da carta, é 90 graus. E não dá para definir de que direção que está vindo, tá? Então, daí a gente não põe nada ali no azimuth. Então, fica assim, ó. O azimuth a gente põe um tracinho e a altura solar 90 graus. Na nossa latitude, isso acontece nesse dia e nesse horário. Em outras latitudes, pode acontecer em outros dias, em outros horários. E em algumas latitudes, pode nunca acontecer o ângulo de 90 graus na altura. Todas as latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente não tem nenhum momento a altura de 90 graus, tá? E para cima sempre vai ter em algum período do ano isso acontecendo, tá? Mas pode mudar o dia, tá? No nosso caso, acontece no dia 22 de dezembro ao meio-dia. E agora nós vamos para o dia 22 de dezembro, às 3 da tarde. Então, vamos lá. A minha trajetória está acontecendo aqui. 3 da tarde, o Sol vai estar posicionado bem aqui, tá? Então, o Solzinho está aqui, nossa pessoinha está bem no meio da carta solar. Então, vou puxar do centro da carta uma linha até as 15 horas e vou até lá no final. Então, a gente vai ter lá, ó, 0, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aí vai de 10 em 10, 180, 190, 200. 210, 20, 30, 40, 50, 260 graus, tá? A gente poderia olhar aqui também, que aqui é o 270, então, né, um para baixo vai ser 260, tá? Então, quando a pessoa olha, né, daqui para o Sol, forma um ângulo aqui, ó, com o norte de 260 graus. Beleza? Estão conseguindo fazer aí? Não estiverem conseguindo, me chame. Então, marcamos lá na nossa tabela, ó, 15 horas, 260 graus o azimuth. Então, a direção do Sol. A altura solar, a gente tem lá o pontinho das 15 horas sobre um círculo, né, que é o círculo dos 50. Ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40,
50, tá? Então, aqui às 15 horas, nossa altura solar é 50 graus. E aí a gente marca aqui na nossa, vai marcar lá na nossa tabelinha. Tá? Deixa eu só mostrar aqui. Então, azimute, né, 260, altura solar 50. Quando a gente tem esses horários, que a gente pode dizer que eles são simétricos em relação ao meio-dia, então o meio-dia está sempre aqui, ó, nessa linha do meio. Aí a gente tem, ó, 3 horas para trás, 9 da manhã, e 3 horas para frente, 3 da tarde, tá? Quando a gente tem esses horários simétricos, a gente tendo a informação de um dos horários, a gente sabe as informações do outro. Então, como que a gente faz isso? Ó, às 9 da manhã do dia, tem que ser do mesmo dia, tá? Às 9 da manhã do dia 22 de dezembro, o nosso azimute deu 100. E às 3 da tarde deu 260. Se a gente somar os dois, dá quanto? 360, certo? Então, se a gente não tivesse a carta solar e eu falasse para vocês, pessoal, nessa latitude, no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã, o azimute é 100 graus. Qual que é o azimute às 3 da tarde? Vocês pegariam 360 menos 100 graus, vocês saberiam que o azimute é 260, tá bom? E a altura solar, vejam que os dois estão no mesmo círculo. Então, a altura solar para horários simétricos do mesmo dia é a mesma altura, tá? Então, a gente poderia completar a tabelinha ali para as 15 horas sem olhar a carta solar. Isso vai acontecer em todos os horários que são simétricos. Então, 6 da manhã e 18 horas, 7 e 17, 8 e 16, 9 e 15, 10 e 14, 11 e 13, tá? Então, eles têm a mesma distância em relação ao norte, em relação ao meio-dia, né? Então, a gente acaba tendo essa facilidade para saber as informações. Então, os azimutes serão complementares e a altura solar vai ser a mesma. Então, quando a gente olha aqui na tabelinha, né? Então, vamos supor aqui, né? Que eu tivesse essa informação. Então, o azimute é 100. Qual que é o azimute das 15 horas? 360 menos 100, 260. E a altura é a mesma. Então, 50 e 50, tá? Agora vamos para o equinócio, que é 21 de março e 23 de setembro. Então, vejam que essa trajetória, né, ela tem de um lado 21 de março, do outro lado 23 de setembro. Então, nessa trajetória, eu vou marcar o pontinho às 9 da manhã, tá? Marquei lá aonde o Sol está posicionado nesses 2 dias, né, nesse horário. Então, está lá às 9 da manhã. Então, a minha pessoinha, né, meu observador está aqui e ele vai olhar lá para o Sol. Então, eu vou puxar uma linha do centro em direção ao ponto. Então, tracei a minha linha, ó, do centro para o ponto. Então, a gente vai lá, ó. O 0 está aqui, daí eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus é o meu azimute, tá? Então, o ângulo que formou aqui, ó, com o norte é 70 graus. Então, puxei a linha do centro para o ponto e encontrei lá meu ângulo. Então, vou marcar lá na nossa tabela. 21 de março, às 9 da manhã, o azimute é 70. Agora vamos para a altura solar. Esse pontinho, ele está contido nesse círculo aqui, ó. Então, a gente vai ter lá 0, 10, 20, 30, 40 graus vai ser nossa altura solar, no dia 21 de março, às 9 da manhã.
Então, o Sol está vindo dessa direção e ele ergueu 40 graus em relação à linha do horizonte. Então, marquem lá na tabelinha, altura solar 40 graus. Agora vamos aqui, ó, para o 21 de março, meio-dia. Então, a nossa trajetória está aqui, meio-dia aqui, né? Marcamos o pontinho. Meio-dia é sempre essa linha aqui do centro, tá? Marquei o ponto lá. Então, eu vou puxar uma linha do centro para cá. Então, vai coincidir, né, com essa divisão que a gente tem aqui na carta solar. Então, essa daqui é a linha que eu puxei. Tá? Então, essa linha está exatamente vindo do norte. Então, meu observador, quando ele olha para o Sol ao meio-dia, ele olha certinho lá para o norte. Então, isso quer dizer que o nosso azimuth é 0. Tá? Então, vamos marcar lá na nossa tabelinha que o azimuth é 0, dia 21 de março ao meio-dia. E a nossa altura solar? A altura solar, né, ela vai dar um círculo ali né, não vai dar certinho em cima de um círculo. Então, quando a gente der algum resultado aqui, tanto de azimuth quanto de altura solar, que não deu exatamente em cima da linha, nós vamos usar o 5, tá? Por quê? Para todo mundo conseguir ter a mesma resposta. Então, aqui nós vamos ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 5, tá? Mesmo que não seja 5 exatamente, nós vamos padronizar as respostas. Então, a altura solar é de 65 graus. Então, o Sol está vindo lá do norte e ergueu 65 graus, beleza? Então, vamos marcar os 65 graus lá na nossa tabelinha. 0,65. Qualquer coisa podem me chamar e me interromper, tá? Vamos para o próximo, então. Ai, vontade de espirrar. Mas acho que passou. Vamos lá. Então, 21 de março, vamos lá na nossa trajetória. 3 da tarde. Marquei o meu ponto aqui, 3 da tarde. Então, meu observador vai olhar lá para o ponto das 3 da tarde. Então, ele olhou lá. O Sol está vindo dessa direção, tá? Como se fosse o raio de Sol atingindo aqui o nosso observador. Então, o 0 está aqui. 90, 180, 270, 280, 290 graus, tá? Então, vamos marcar os 290 graus na nossa tabela. Gente, se eu não tivesse a carta solar e eu tivesse essa informação aqui, o que eu ia fazer? 360 menos 70, 290 graus, tá? E agora a gente vai para a altura solar. Pela regrinha, a gente já sabe que vai ser a mesma, né? Então, aqui vai ser 40, igual às 9 da manhã. Mas vamos olhar lá na carta solar, ó. Então, o pontinho tá nesse círculo aqui, ó. Vai ser, ó, 10, 20, 30, 40 graus. Então, vamos completar lá. 40 graus. E agora, falta só o solstício de inverno, tá? Conseguiram chegar até aqui? Se alguém tá com dificuldade, me fala que eu volto, a gente explica tudo de novo.
Então, vamos lá. 22 de junho, nosso solstício de inverno, 9 da manhã. Então, marquei lá, ó. 22 de junho, Sol nasceu aqui. Às 9 da manhã, ele está nessa posição. O meu observador vai olhar lá para o Sol. Então, vou traçar a linha, ó. Meu observador para o Sol. A gente vai ter o ângulo aqui, ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 45 graus, tá? Então, tá na metadinha ali entre o 40 e o 50. Então, nós vamos marcar lá na nossa tabelinha que o azimuth, a direção do Sol, do dia 22 de junho às 9 da manhã, é de 45 graus. Beleza? Marquei aqui. Agora vamos para a altura solar. Ó, o pontinho tá aqui, ele tá entre esses dois círculos, ó. Então, esse é o 10, 20, 25 graus é o círculo que está contido o dia 22 de junho, às 9 da manhã. Beleza? Marquei lá. 45 e 25. Agora vamos para o meio-dia. Meio-dia, 22 de junho, marquei o pontinho lá ao meio-dia. Vamos traçar a reta, então, do centro para o ponto. Então, a nossa reta, né, mais uma vez, deu aqui no 0, tá? Então, o Sol está vindo certinho do norte. Então, nosso azimuth para esse dia e horário é 0. Então, marquei aqui, ó, azimuth é 0. E a altura solar, né, ela deu um pouquinho fora aqui, ó. Então, 10, 20, 30, 40. Só para ficar, né, as respostas iguais, a gente vai por 45. Mas seria ali uns 42, mais ou menos, tá bom? Então, mas para a gente ter uma resposta padrão, vamos colocar 45 graus a nossa altura solar. E agora só falta um quadradinho aqui, que é do dia do solstício de inverno, às 3 da tarde. Se eu não quiser olhar na carta solar, eu vou fazer a minha continha. Então, 360 menos 45, 315. E a altura é igual, 25. Então, vamos lá, vou mostrar aqui na carta. 22 de junho, 3 da tarde. Vou traçar uma linha que vai do centro para o ponto. Tracei lá. Aí a gente tem aqui, ó, 270, 280, 290, 300, 310, 315 graus. E o círculo que contém... vou marcar lá na tabela, né? Tô muito apressada. Os 315 graus. Professora, essas anotações aqui que a gente está fazendo junto, a gente vai ter que entregar, não, né? Não, essa não. Eu vou passar uma outra atividade, né, para vocês fazerem. Tá bom, obrigado. De nada. E agora, a altura solar, ó. Então, o círculo que contém o ponto é o do 25 também, ó. 10, 20, 25. Então, completamos todas as informações da nossa tabela. Reparem que ao meio-dia, né, a gente também tem uma situação especial. Tem essa situação aqui, né, do dia 22 de dezembro ao meio-dia, mas tirando essa situação, que é algo peculiar, nós sempre vamos ter aqui para essa latitude, o azimuth 0 para o meio-dia. Então, vejam aqui, ó. A latitude 23 graus e 25 minutos, ó.
Se eu pegar lá 21 de janeiro, meio-dia, 23 de fevereiro, meio-dia, 21 de março, meio-dia, 16 de abril, meio-dia, 21 de maio, meio-dia, 22 de junho, meio-dia, todas as trajetórias, né? O meu azimuth ao meio-dia é 0, com exceção do dia 22 de dezembro. Então, nas latitudes que são maiores do que 23 graus, que são todas as cidades que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter o azimuth sempre 0 em qualquer dia ao meio-dia. Tá? Então, o Sol sempre vai vir do norte. Nas latitudes entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, então de 0 até 23 graus, o azimuth ao meio-dia, ele pode ser 0 ou 180. Nunca vai ser diferente dessas respostas, tá? Opa. Então, aqui, eu peguei a carta solar de Natal, que tem uma latitude de 5 graus e 91 minutos para o sul. Então, tá pertinho lá da linha do Equador, né? E aí eu tenho essa situação. Do solstício aqui para cima, ó, então dia 21 de março, meio-dia, dia 16 de abril, meio-dia, 21 de maio, 22 de junho, 24 de julho, 28 de agosto, todos esses dias ao meio-dia, o azimuth vai dar 0. Agora, quando eu pego aqui 22 de dezembro, 21 de janeiro, 23 de fevereiro, o azimuth dá 180 graus ao meio-dia. Ah, então, a nossa resposta para o azimuth ao meio-dia nunca vai ser diferente de 0 ou 180 graus, tá bom? Então, mais um macetinho aí para vocês resolverem os exercícios. E essas informações do azimuth da altura solar, na aula que vem, nós vamos colocar em prática, né? Para que a gente usa essa informação? Por exemplo, para eu saber lá, num determinado dia e horário, a sombra que meu edifício faz no entorno, tá? Então, daí a gente vai usar essas informações para resolver outros exercícios, tá? Mas, por enquanto, a ideia é que vocês consigam fazer a leitura da carta solar. Então, consigam encontrar o azimuth e a altura solar. Agora nós vamos para um outro assunto, né, dentro da carta solar ainda. Então, se tiverem alguma dúvida aí dessa parte de encontrar os ângulos, tá? Me pergunta. Então, vamos lá. Uma outra função que a nossa carta solar tem, ela permite que a gente consiga analisar os períodos que nós vamos ter sol em cada fachada da nossa edificação. Então, aqui eu vou fazer uma análise da insolação nesse terreno, né, ou nesse edifício, que ele tem essa fachada norte, essa fachada sul, leste e oeste, tá? Então, nesse caso aqui, tá certinho o norte, tá? 90 graus aqui, certinho com a minha edificação. Então, primeiro, eu vou analisar que período que eu tenho sol nessa minha fachada aqui, tá bom? Então, na fachada que tá voltada para o norte. Então, o que eu faço? Eu sempre vou tampar metade da minha carta solar. E aí, vai ficar sempre de fora aqui a direção, né, que eu estou analisando. Então, se eu estou analisando a minha fachada norte, o norte fica de fora aqui na minha carta. E essa linha aqui é sempre uma linha que passa pelo centro da carta, tá? Então, se eu perguntar para vocês, no dia 21 de março e no dia 23 de setembro, qual que é o período de insolação nessa fachada norte? A gente tem sol o dia todo, ó. Então, tá vendo que toda a trajetória está para fora do meu quadrado amarelo? Então, o período da trajetória que ficou para fora é o período de insolação. Então, no dia 21 de março,
no dia 23 de setembro, no dia 16 de abril e 28 de agosto, 21 de maio, 24 de julho e 22 de junho, a gente tem sol o dia todo na fachada norte, que é o nosso período de outono e inverno, tá? Por isso que vocês, né, lá em projeto, sempre vão pensar nas áreas que precisam ser aquecidas no inverno, que elas fiquem voltadas para a fachada norte, porque a gente vai ter um período de insolação durante o dia todo. Já no dia 23 de fevereiro e no dia 20 de outubro, o período de insolação é menor. Começa a pegar sol às 8 da manhã e pega sol até às 4 da tarde. No dia 21 de janeiro e no dia 22 de novembro, começa a pegar sol umas 10 da manhã e pega sol até umas 4 da tarde, tá? Agora a nossa fachada sul. Na fachada sul, na nossa região, a gente sempre tem uma falsa ilusão aí de que é uma fachada que não tem insolação, mas ela tem sim, e é no período de primavera e verão. Tá? Então, por exemplo, no dia 22 de dezembro, pega sol o dia inteiro na fachada sul. No dia 21 de janeiro, pega sol da hora que o sol nasce até umas 10 da manhã e das 2 da tarde até o sol se pôr. No dia 23 de fevereiro, pega sol da hora que o sol nasce até quase às 8 da manhã e depois das 4 da tarde, um pouquinho depois das 4, até o sol se pôr. Na fachada leste, se ela tá certinho assim com o leste, em qualquer lugar do mundo, né, a gente vai ter o período de insolação, da hora que o sol nasce até o meio-dia, tá? Então, mas se estiver bem certinho assim com o norte. E na fachada oeste, daí vai começar a pegar sol do meio-dia até o sol se pôr, tá bom? Então, essa análise da insolação é interessante, né? Para a gente fazer nossos projetos, para a gente saber para que lado a gente vai voltar a alguns ambientes do nosso projeto, né? Então, onde eu quero que pegue um sol da manhã, onde eu quero que pegue um sol da tarde, onde eu quero que pegue mais sol no inverno, né? É interessante a gente fazer essa análise. Mas, né, aqui tá muito facinho, porque meu norte está muito certo, né, em relação ao meu terreno, e quase nunca a gente tem essa situação. Então, aqui, ó, eu peguei um outro exemplo em que o norte está inclinado em relação ao meu terreno, tá? Minha edificação. Então, aqui, nós, né, nesse caso, eu determinei um ângulo de 45 graus em relação à fachada, tá? Então, se a gente fosse colocar o norte alinhado, né, nós teríamos isso daqui, ó. Então, norte com norte, tá? E aí nós vamos analisar as 4 fachadas novamente. Então, tá formando um ângulo aqui, ó, de 45 graus. Então, eu vou primeiro analisar aqui, ó, essa fachada, tá vendo? Do mesmo jeitinho que tá aqui, ela vai aparecer aqui, ó, em cima da minha carta solar. Então, tá formando aqui, ó, 10, 20, 30, 45 graus, tá? Então, nessa minha fachada, é uma fachada noroeste. Então, estou vendo o norte e o oeste, tá? Então, se eu quiser analisar no dia 22 de junho, que é essa trajetória aqui, eu vou ver que pega sol nessa fachada a partir das 9 da manhã, ó, 9 da manhã, até o sol se pôr. No dia 22 de dezembro, a partir do meio-dia, pega sol na minha fachada até o sol se pôr, tá? No dia 16 de abril e no dia 28 de agosto, das 10 da manhã até o sol se pôr, tá? E assim por diante. Então, eu posso ir fazendo análise dia por dia. Ou eu posso analisar verão e inverno, tá? Aí depende do meu projeto, né? Meu objetivo com essa análise. Depois aqui, né? A fachada sudoeste, tá? Então, estou vendo o sul e o oeste. Essa fachada aqui, tá?
Então, nessa fachada, no dia 22 de dezembro, pega sol do meio-dia até o sol se pôr. No dia 22 de junho, pega sol das 3 da tarde até o pôr do sol, que acontece ali umas 5 e pouco. No dia 23 de fevereiro e 20 de outubro, começa a pegar sol a 1 da tarde até o sol se pôr. Depois aqui a fachada nordeste, essa fachada aqui, ó. Então, estou vendo o norte e o leste, tá? No dia 22 de junho, pega sol da hora que o sol nasce até as 3 da tarde. No dia 22 de dezembro, da hora que o sol nasce até o meio-dia. Né? No dia 21 de março, da hora que o sol nasce até 1h30, tá? Então, vou analisando os dias que forem importantes para mim. Aqui, daí, na fachada sudeste, tá? Essa fachada aqui. Então, estou vendo o sul e o leste. Então, aqui, né? No dia 22 de dezembro, pega sol da hora que o sol nasce até o meio-dia. No dia 22 de junho, da hora que o sol nasce até as 9 da manhã, um período de sol bem curto no inverno, né? Ali das 7 da manhã às 9 apenas. No dia 21 de março, da hora que o sol nasce até umas 10h30, tá? 23 de fevereiro, da hora que o sol nasce até umas 11. Então, essas análises eu vou fazendo na minha edificação, no meu terreno, para eu ir pensando, né, como eu vou fazer o meu projeto, né, onde eu vou locar cada ambiente. Então, tem ambientes que precisam mais de alguns tipos de insolação, tá? Então, essa análise é bem importante, né? Logo no início, quando está fazendo a concepção do projeto ainda. Então, vocês podem usar, né, a carta solar para isso. Vocês têm alguma dúvida? Se quiserem mandar no chat, agora eu estou olhando aqui, tá? Ou se quiserem chamar no microfone, também tranquilo. Daí eu vou explicar, se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou explicar o exercício, tá? Ô, Pro, minha dúvida, na verdade, é quanto aos vídeos. Você tá gravando, mas você já tá postando lá no Classroom? Eu postei no meu canal do YouTube, mas eu tenho que postar no Classroom também, tá? Mas eu vou colocar lá. Ah, tá, porque eu fiquei preocupada de não estar conseguindo achar, porque eu não entendi muito bem como é que funciona ainda tudo. Tá, eu vou colocar lá também. É porque daí demora um pouquinho da hora que eu finalizar aqui para ele gerar o vídeo, tá? Mas eu posso compartilhar com vocês o link do Drive, tá? Daí vocês conseguem acessar. Ah, obrigada, porque às vezes a gente vai fazer exercício e precisa voltar em alguma explicação. Eu coloco lá assim. Vou pôr no YouTube e lá também. Obrigada. De nada. Gente, então eu vou... fechei aqui o exercício. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Vocês têm esse arquivo aqui, lá no estúdio, que é a lista de exercício 1 de geometria solar, tá? Então, aqui vocês vão fazer basicamente o que a gente fez durante essa aula, só que é uma carta solar diferente, ó, é de Fortaleza. Então, ela a latitude é 3 graus e 78 minutos. Então, aqui, vejam que é um pouquinho, né, diferente o desenho das trajetórias, mas o processo é o mesmo, tá? Então, vocês vão fazer uma tabelinha, né? Montar uma tabelinha dessa, sobre essa carta solar, tá? Então, mesma coisa. Para os 3 dias, né? Vamos colocar lá azimuth e a altura solar para os 3 horários, beleza? Aí vocês vão descrever os períodos de insolação para as fachadas norte, sul, leste e oeste de uma edificação na cidade de Fortaleza no dia 22 de novembro. Então, vocês vão dizer lá, na fachada norte, tá? Igual eu fiz agora ali. No dia 22 de dezembro, eu tenho sol, de tal a tal hora. Se acontecer de vocês tamparem uma parte da carta
e aí vocês não verem a trajetória, é porque não tem sol naquele dia, naquela fachada, tá? Então, vai tampando norte, sul, leste, oeste e vai colocando os períodos de sol. Vocês podem usar no nascer e no pôr do sol, ao invés de pôr o horário, porque nem sempre o horário é preciso, tá? Vocês podem pôr nascer do sol até tal hora, de tal hora até o pôr do sol. E depois vocês vão fazer o mesmo exercício, só que com uma inclinação de 45 graus para as fachadas nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste para a cidade de Fortaleza no dia 28 de agosto, tá? Então, vocês vão usar essa carta solar aqui para responder os exercícios 1, 2 e 3, beleza? No exercício 4, não é para olhar a carta solar. No exercício 4, eu disse lá para vocês. Em uma determinada latitude, então eu não disse que latitude que é, temos que, às 9 da manhã, o azimuth é 110 graus e a altura solar é 35 graus. Com essas informações, qual o azimuth e a altura solar para esta mesma latitude às 3 horas? Justifique a sua resposta. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês dos horários simétricos. Então, com a informação das 9 da manhã, vocês conseguem me responder sem olhar na carta solar às 3 da tarde, tá? Então, o exercício 4 não está relacionado à carta solar de Fortaleza. Só os exercícios 1, 2 e 3. Beleza? Então, vocês podem imprimir essas duas folhinhas e completar à mão e me enviar por e-mail. Ou vocês podem fazer numa folha, tá? Desenhem a tabela, escrevam, né, as respostas da 2, da 3 e da 4, vão tirar a foto e me mandar por e-mail, tá? Um ponto muito importante, gente, do e-mail. Eu sempre coloco ali para vocês assunto. Conforto térmico, quinto SMA. Só escrevam isso no assunto, por favor. Porque na hora que eu vou organizar os e-mails, né? Eu vou colocando nas pastas. Para mim fica muito mais fácil dessa forma, tá? Então, às vezes eu coloco isso e a pessoa escreve de outra forma, daí eu tenho que entrar no e-mail da pessoa para ver de que turma que ela é. Tá? Então, para minha organização, eu peço encarecidamente, tá, que vocês escrevam no assunto. Conforto térmico, quinto SMA. Beleza? Tem alguma dúvida dos exercícios? Por enquanto, acho que não, né? Mas qualquer coisa podem perguntar aí. Prof, Oi. só te parabenizar, porque dar essa matéria online. Eu tava bem nervosa já. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Mas acho que por enquanto tá dando, né? Eu imagino, eu tenho dúvida até hoje, quando entrar em brisa, essas coisas. Misericórdia. Mas ficou ótimo, os slides também passo a passo. Ah, que bom. Ô, Pro, Oi. nesse exercício que você deu pra gente, a gente considera o norte com o norte do terreno, vamos supor, para dar as respostas, como se eles estivessem juntos, né? Isso. Igualzinho eu Não fiz inclinado. aqui na aula, tá? No Tá, primeiro beleza. exercício certinho e no segundo com 45 de inclinação. Beleza. Será que alguém entrou depois que eu já tinha feito a chamada? Deixa eu só dar uma verificadinha aqui. Que a Aime não tá. Bárbara Del Moura, não. Beatriz Batista, não. João Pedro, não, né? Lucas. Ah, Beatriz Batista tá aí. Lucas entrou? Lucas entrou. Milena, não. A Milena tá com um problema na internet, por isso ela não conseguiu entrar. Ah, beleza. Yasmin tá aí também. Gente, então tá tudo lá no estúdio para vocês, no fórum tá tudo explicadinho, tá? Aí vocês podem me enviar por e-mail para daqui uma semana o prazo do exercício, vale 1 ponto.
E não esqueçam daí de colocar no assunto conforto térmico, quinto SMA. Ah, Maria Luísa, eu já tinha visto que você tinha entrado e já marquei você, tá? Maria Luísa Andrade. Gente, então, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.